castelo forte é o nosso Deus. E hoje nós estamos aqui, conforme nós somos convocados aí pelo Senhor, na instrumentalidade aí da liderança desta igreja, não é isso? Para a gente trabalhar um pouco sobre esse significado da palavra nas nossas vidas. E nós começamos o culto lendo o Salmo 119, mas eu queria convidar os irmãos para que nós lêssemos de forma alternada. Eu vou ler um verso, os irmãos ler o outro. Nós lêssemos não o Salmo 119, porque senão vai acabar o nosso tempo aqui, né? Mas o Salmo 19, a gente abrir para nós meditarmos um pouco sobre a mensagem desse Salmo. Salmo 19, aí nós vamos fazer a leitura completa desse Salmo, tá bom? Que vai ser a base da nossa mensagem, a nossa reflexão aqui nessa noite. Então, como o reverendo Wendel já adiantou, minha esposa Cida está ali, companheira de longos anos, né? Está sempre juntos aí nessa caminhada. Nós temos duas filhas, e a mais velha mora em São Paulo, e a mais nova mora lá no bairro Venda Nova, não é isso? Então, Deus nos abençoou com duas filhas, já estão já passando dos 30, né? A mais velha tem 33, né, bem? A mais nova vai fazer 27, então já estamos aí, já um tempo de estrada, não é isso? Então, vamos lá, irmãos, Salmo 19, o título aí diz, a excelência da criação e da palavra de Deus. Vamos ler, então, e nós vamos fazer uma reflexão nessa noite, baseada aí na mensagem desse Salmo, tá bom? Então, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos esta oportunidade de estarmos reunidos aqui na presença do Senhor. Agradecemos ao Senhor também a liberdade que o Senhor nos dá e também, ó Deus, este privilégio de poder chegar até a tua presença. Por intermédio de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou pelo seu sangue, nós agora temos acesso à tua presença. E queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui atendendo uma convocação do Senhor. E o Senhor está aqui entre nós, recebendo a nossa adoração, nosso culto, e isso para nós é um grande privilégio. Alguns têm devotado a Deus a sua fé, a sua atenção, a ídolos, a deuses pagãos, a vãs filosofias, e caminham numa cegueira espiritual. Mas o Senhor nos deu a vida, e vida em abundância por intermédio de Jesus Cristo, e através dele nós temos o privilégio de poder estar na presença do Senhor. Agradecemos ao Senhor por esta igreja,
Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que aqui congregam, e sabemos que o Senhor os reuniu aqui para abençoá-los, e que o Senhor continue dando a eles o prazer de congregar, o prazer de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor, o prazer de ler a Tua Palavra, de guardar a Tua Palavra no coração. Abençoe a liderança desta igreja, na pessoa do seu pastor, dos seus presbíteros, seus diáconos, as demais lideranças dos diversos departamentos, os irmãos, e abençoe cada família que congrega aqui nesta igreja. Que a graça do Senhor seja abundante sobre nós, aqueles também que estão visitando, que o Senhor visite a cada um, que esta noite seja um tempo, ó Deus, de conserto, seja um tempo de edificação, seja um tempo, ó Deus, de consolo, seja um tempo de salvação na casa do Senhor, para a glória e honra do Senhor. Por isso, gera em nossos corações aquela expectativa de ouvir a Tua voz, que as palavras desse Teu servo, que o Senhor escolheu para falar nesta noite, não sejam minhas, mas que sejam do Senhor, para alcançar os nossos corações e nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, ó Deus, com a visitação do Senhor. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como já foi anunciado, né, e o reverendo Wendel me passou, o tema da nossa mensagem vai ser guardando a palavra de Deus no coração. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus, é um tema das Escrituras, da própria palavra, não é isso? E aí, especificamente no Antigo Testamento, nós temos 3 textos que estão diretamente ligados, aí nos trazem algum ensinamento sobre a própria palavra do Senhor. É o Salmo 119, que os irmãos leram, né, que é um texto mais longo, o Salmo 1 e o Salmo 19, são chamados pelos estudiosos dos Salmos da Torá, porque eles vão fazer uma referência muito clara, muito direta à lei de Deus para as nossas vidas. E nós, sob a direção do Senhor, escolhemos esse Salmo 19 para ser a base da nossa reflexão, para que nós possamos pensar um pouco nesta noite sobre esse guardar a palavra de Deus no nosso coração. Não é? Quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, o que nós podemos experimentar, o que nós podemos usufruir dessa intimidade com o Senhor? Porque, na verdade, esse sentido de guardar a palavra que o salmista coloca para nós é muito mais do que uma simples leitura. Não é? Porque a gente sabe que tem pessoas que conhecem as Escrituras até mais do que nós e não são crentes. Às vezes faz uma abordagem da perspectiva da filosofia, da sociologia, ou até mesmo da religião. Mas é uma religião no campo da idolatria e assim por diante, e conhecem muito a Bíblia, mas nunca tiveram uma experiência de ter um encontro pessoal com Jesus e essa palavra fazer morada no seu coração. Não é? A diferença da palavra do Senhor para os outros livros é que a palavra do Senhor ela produz transformações nas nossas vidas. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, algo acontece em nossas vidas, ainda que a gente não perceba. Então, ou seja, alguma coisa acontece, mesmo que seja no sentido de nos consolar, porque nós estamos no caminho certo. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, é para poder dar uma alinhada na gente. E a gente tem que acordar para a gente poder entender que é Deus falando ao nosso coração. E esse salmo ele traz algumas lições muito especiais para nós, quando a gente guarda a palavra no coração, isso, que a gente tem disposição para obedecer o Senhor, que a gente começa a ter aquela sensibilidade para perceber que, ao ler a Bíblia, nós estamos experimentando mudanças, é aquilo que Paulo diz, aquele que minta, não minta mais. Não é? Então, aquelas mazelas do pecado vão ficando para trás, e a gente começa a ter uma nova característica de vida mais semelhante a Jesus do que semelhante ao homem do pecado. Então, a vida cristã não é sinônimo de perfeição, é sinônimo de mudança, não é isso? A santificação é um processo que jamais a gente vai chegar à perfeição, mas é um processo que caracteriza por mudança. Então, cada dia nós vamos nos tornando melhores, ou sendo tornados pelo Senhor melhores, não é isso? Porque é Deus que vai fazendo a obra. Então, esse salmo, ele nos chama a atenção, porque, claramente, ele pode ser dividido aí em 3 sessões. E essas sessões, quando nós
atentamos, quando nós refletimos sobre essa necessidade de nós guardarmos a palavra no coração, elas são importantes para nós porque dá uma nova perspectiva para nós como seres humanos e adoradores do Deus vivo. Então, a primeira parte desse salmo, a gente costuma dividir esse salmo, dizer que ele é um salmo que ele fala da revelação geral e da revelação especial, não é isso? De fato, ele fala sobre isso. Só que, no fundo, para uma meditação nessa palavra, uma experiência de fé com o Senhor, a parte principal do salmo é a parte final, a partir do versículo 11. Está até dividida aí, você pode observar que, provavelmente, a primeira palavra do versículo 11, a primeira letra deve estar em negrito. Os próprios editores da Bíblia já dividiram esse salmo aí em partes. Então, essa última parte, que tem um significado muito grande para nós vamos chegar lá. Mas a primeira parte, quando ele fala dessa revelação geral, não é? O que isso significa para nós quando nós guardamos a palavra do Senhor? Significa, irmãos, que nós começamos a ter uma compreensão correta do que é a revelação geral de Deus. Ah, mas a revelação geral não atinge a todas as pessoas? Sim. Ela foi para poder revelar a glória de Deus para todas as pessoas, independente daqueles que são crentes ou daqueles que não são crentes. Mas aí você observa o seguinte, o primeiro versículo diz, os céus proclamam a glória de Deus. Nós entendemos muito bem o que isso quer dizer, mas o homem lá fora não entende. Por exemplo, há religiões que para eles o céu é um Deus, o sol é um Deus, o firmamento é um Deus, a lua é um Deus. Então eles têm uma concepção errada da própria revelação de Deus. E acaba, não é, quando a gente estuda a arqueologia, estuda a história de Israel, as religiões comparadas, a gente vê, por exemplo, na história dos povos, principalmente os povos antigos, esse entendimento da revelação geral, da criação de Deus, totalmente errado segundo as Escrituras. Não é? Por quê? Esses elementos que Deus criou, que faz parte da sua criação, do seu cosmos, eles entendem como sendo seres em si mesmos e que são seres que têm até poderes. Adoram a lua, não é? Adoram animais. Não é? Por exemplo, nós aprendemos aí com muita frequência sobre aquele embate entre Moisés e o faraó egípcio. E somos ensinados aí que aquelas 10 pragas, na verdade, foram confrontos espirituais entre o Deus do povo de Israel e os deuses egípcios. Então, é que você pode ver que a primeira praga é o rio transformado em sangue. Porque o faraó, segundo a história egípcia, depois que ele saía do culto, que ele levava uma oferenda lá no templo, ele ia para o rio, para prestar um culto, uma devoção ao rio. Então, quando ele viu aquele Deus que ele adorava totalmente contaminado, certamente ele ficou desesperado. Não é? E aí o objetivo era esse. Deus disse ao povo de Israel, quero revelar a minha glória no faraó, para mostrar para vocês que eu que sou o verdadeiro Deus. Mas aí, quando nós conhecemos o Senhor, porque as pessoas lá fora não entendem o que é guardar a palavra no coração. Isso é algo que Jesus Cristo nos deu. Não é? Porque esse sentido de guardar, você vai ter esse tesouro no seu coração e vai ser governado por aquilo que a palavra prescreve. Não é? O crente ele tem uma única regra de fé e prática. Tudo que nós usamos é para nos ajudar a entender as Escrituras. As Escrituras é que é o caminho. Se está na Bíblia, é para nós. Se não, não convém para nós como cristãos. Não é? E aí, uma das coisas que vai nos ajudar a entender é o significado dessa criação. Então, é um poema, não é isso? O Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala sobre aí a glória de Deus revelada nos céus, não é? A glória de Deus revelada no firmamento, que é mais ou menos sinônimos. Depois ele fala sobre a relação entre o dia e a noite, não é? E aí se observa que ele diz assim, não se ouve nenhum som. Já observaram que não há som? Não é? Os sons que a gente ouve são de outros elementos da natureza, mas o fenômeno do dia e a noite não tem som. Não é? Por exemplo, nós estamos viajando agora a aproximadamente 108 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da Terra ao redor do Sol. Era para fazer um barulho, não era? Um zumbido, não tem. Nós estamos girando agora à noite, caminhando para mais tarde, a 1.800 quilômetros por hora. Nenhum veículo nosso atinge essa velocidade.
era para ter um som desse movimento da Terra, ela girando no seu eixo, isso é aproximadamente 1.800 km por hora, para chegar o dia de amanhã. E é isso que o salmista está dizendo, a maravilha da criação de Deus. Não é? Aí depois ele passa para o sol, não é isso? Onde ele diz que o caminho dele começa na extremidade da terra e vai até a outra. E é tão majestoso nós observarmos isso, né? O sol nascendo e o sol percorrendo a abóbora celeste, depois ele se põe. Todos os dias isso acontece, olha que maravilha. Então isso revela a glória de Deus. Não é? Mas aí nós temos a compreensão de que todos esses elementos da natureza, eles existem para manifestar a glória de um Deus que é todo-poderoso. A própria natureza evidencia a verdade da existência de Deus. Então, quando nós olhamos aqui essa lição sobre a revelação geral de Deus, que esses versículos do Salmo aqui, ele vai tratar disso, mas quando a gente está pensando sobre essa experiência de fé com a palavra de Deus, um dos efeitos que traz sobre nós é isso. Mesmo essa revelação geral, a gente sabe o que significa. Nós sabemos aí a natureza de toda a criação, a gente sabe o sentido de cada coisa, porque foi Deus que criou. E isso traz consolo para o nosso coração, porque às vezes quando as coisas parecem que está perdendo o controle, isso as pessoas se desesperam, nós temos o privilégio, irmãos, de descansar no Senhor, de saber que o Senhor está no controle de tudo. Não é? Todas as coisas estão sob o seu controle. A sua vida está sob o controle do Senhor. Nada acontece conosco que vá além do propósito dele, vá além, que vamos dizer assim, que seja um exemplo de que ele perdeu o controle. Tudo está sob o controle do Senhor, porque ele reina soberanamente. Aí as pessoas lá fora não têm essa compreensão. Por que nós temos essa compreensão? Porque o Senhor nos deu a oportunidade, nos deu a possibilidade de guardar sua palavra no coração. E aí nós vamos adquirindo sabedoria e passamos a compreender, não é isso, as coisas. Não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem natural não pode compreender, ele não pode discernir sobre as coisas espirituais. Não é? E aí a essência da criação foi um ato de Deus. Os teólogos que trabalham na área da teologia bíblica, né, eles defendem que a criação de Deus não foi simplesmente um ato de Deus, mas foi uma aliança que Deus fez consigo mesmo. Porque só existia Deus. Ele criou para que a sua criação pudesse exaltar o seu nome, e ainda assim ele criou o homem para que o homem pudesse se relacionar com ele. Mas aí o homem cometeu a desobediência lá no Éden, houve aquela separação que nós bem conhecemos. Mas Deus, em Cristo Jesus, ele trouxe a restauração. E aí, nós fomos restaurados em Cristo, agora, por esse caminho, nós chegamos até a presença do Senhor, e nós temos o privilégio de poder compreender os desígnios de Deus. Olha que coisa preciosa, irmãos. Os conflitos que as pessoas lá fora têm, que são oriundos da sua espiritualidade não resolvida, em Cristo Jesus nós podemos resolver. As crises espirituais que machucam, que destroem tanto as pessoas no mundo, nós, os cristãos, temos a possibilidade de ficar livre delas à medida que nós vamos guardando a palavra no coração e vamos compreendendo os desígnios do Senhor. Mas aí o salmista não para aí, não é? Isso é só a introdução. A partir do versículo 7 até o 10, aí ele volta para aquilo que a gente chama da revelação especial. E aí o que é a revelação especial? Nós aprendemos que a revelação especial é aquilo que Deus revelou só para os seus, por intermédio de Cristo Jesus. E aí você observa que ele, de forma poética, ele descreve a natureza daqueles elementos que compõem essa revelação especial, e ainda traz ainda algumas considerações, algumas características desses elementos. Por exemplo, ele começa falando sobre a lei do Senhor, que é perfeita. Mas aí você observa que cada um desses elementos, ele vai deixar aqui algo que eles causam em nós. Então ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por quê? A alma do ser humano é doente, espiritualmente falando. Ela precisa de uma restauração. Não é? Os conflitos que a gente tem, as dores que as pessoas têm, as crises emocionais, espirituais, existenciais que as pessoas têm, algumas chegam até a desistir de viver, algumas não conseguem construir uma família,
porque às vezes é tão desajustado, não é? E aí, essa palavra aqui, do caso a lei, que é uma referência do Antigo Testamento para a lei de Deus, ela traz essa restauração. Em Cristo, essas mazelas vão ficando para trás. E Jesus vai curando as nossas dores, as nossas feridas, as nossas mágoas. Não é isso? A gente aprende a perdoar, a gente aprende a tolerar o outro, a gente aprende a suportar o outro. Não é? Essas coisas que geram conflitos das pessoas aí fora. E aí, essa revelação especial é para nós. E o salmista vai descrevendo, então, a natureza dessa revelação especial. Não é? Porque a lei do Senhor nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus, que é aquele que nos resgatou. E aí ele diz assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, o que é isso? Essa ideia de testemunho é a presença do Senhor. Então, Deus é fiel, irmãos. Aonde nós estivermos, Deus está conosco. Não é? E aí ele vai nos dar sabedoria, porque a sabedoria do cristão, ainda que a gente seja a pessoa mais simples socialmente falando, não é isso? Para os padrões da sociedade, mas ainda assim nós somos sábios, porque o testemunho do Senhor vai nos dar sabedoria, a presença do Senhor em nossas vidas. No interior, aqui na capital, a gente é um contexto um pouco diferente, porque a gente tem mais oportunidades, não é isso? Tem mais facilidades, mas no interior as pessoas não têm as oportunidades que nós temos. Por exemplo, na minha adolescência, eu sou de uma cidade do interior, quem fazia o antigo segundo grau, acho que alguns que nem sabem o que é segundo grau, que agora é ensino médio, né? Então, era o antigo segundo grau. Quem fazia o antigo segundo grau era doutor, porque não tinha faculdade, não tinha nada. Não é? Então, no interior, é diferente. Então, às vezes, as pessoas não têm. E, no meu ministério, por exemplo, a minha esposa Cida sabe muito bem disso, muitos irmãos que foram instrumento de bênçãos, às vezes não sabiam nem ler, irmãos. Isso para o mundo é alguém que não tem valor nenhum, mas para Deus tem. Então tinha irmãos que às vezes pregava, não é isso? E alguém lia para ele, mas ele começava a pregar, e como ele dizia, descia fogo do céu, de um testemunho irrepreensível. Mas é exatamente porque tinha sabedoria que a presença do Senhor nos dá. Não é? Aí ele vai discorrendo, ele diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. No verso 8 ele diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Não é? Então, ou seja, mandamento do Senhor é mais ou menos sinônimo de lei. Não é isso? Mas a lei é a palavra, de maneira geral, o mandamento são aqueles preceitos, aquelas ordenanças do Senhor. Então, o ser humano ele precisa de diretrizes. Não é? Aí, por intermédio de Cristo, quando a gente tem o coração disposto a ouvir o Senhor, esses mandamentos, não é isso? Eles vão iluminar os nossos próprios olhos e a gente vai seguir o caminho. Não é? Essa é a temática do Salmo. O Salmo primeiro ele fala sobre os dois caminhos. O caminho do justo e o caminho dos ímpios. O caminho do justo, o Senhor conhece, o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós temos uma caminhada com o Senhor e esses mandamentos do Senhor é que vão nos direcionando. Ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Não é isso? O temor é essa atitude que nós temos de depender do Senhor, de reconhecer que o Senhor é Deus e nós prestamos a Ele obediência, não é isso? E aí a linguagem do salmista nos mostra isso que é claro, não é? O temor do Senhor vai nos dando transparência e ele permanece para sempre. Aí ele diz, no final ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí você observa que o salmista diz algo que a gente precisa estar muito sintonizado com o Senhor para a gente compreender. Porque o que são os juízos? São os julgamentos. Aqui a palavra é julgamento mesmo, né? Aí diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas aí ele diz aí, irmãos, são mais desejáveis do que o ouro e mais do que muito ouro depurado. O que essa expressão quer dizer para nós? Que é algo de valor. Não é? Mas depois ele usa uma outra figura, quando ele fala sobre a doçura do mel. Então, na verdade, a correção do Senhor sobre as nossas vidas é algo valoroso e algo agradável. Ninguém gosta de ser corrigido, não é isso? Nenhum de nós. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Não é? Todas as vezes que a gente é chamado a atenção, a gente arrepia. A gente aceita por quebrantamento, e alguns nem aceitam. Tem gente que sai da igreja e, se você chamar a atenção, não volta mais.
não é? Mas porque a gente precisa ter essa compreensão do que significa esse trato de Deus conosco. Todas as vezes que Deus trata conosco, Ele está tirando alguma coisa das nossas vidas que nos faz mal. O povo de Israel desobedeceu durante séculos. Um dia, Deus pegou esse povo e levou para o exílio da Babilônia. E falou: por causa da desobediência de vocês, é o que eu estou vos tirando dessa terra. Vocês vão passar 70 anos lá no exílio. Quando terminar esse tempo, eu vou trazer de volta. Então o povo sabia, aí depois que passaram os 70 anos, que Deus mandou de volta uma leva com Esdras e Neemias, Esdras, aí você pega o livro de Neemias, e Neemias está lá na corte do rei. Aí, em determinado momento, Neemias começa a orar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, as tuas promessas. Aí ele começa a citar, aí ele diz assim: nós ainda somos o teu povo. Então, quer dizer, era um resto que estava lá, nós estamos aqui, mas nós ainda somos o teu povo, lembra-te das suas promessas. Aí ele diz assim: tu és justo em tudo quanto tem feito vir sobre nós, porque tu procedes fielmente, embora nós perfidamente. Então aquele homem de Deus, ele percebeu, ele falou: a gente está passando tudo isso, é porque a gente é infiel, a gente é desobediente, mas Deus é fiel. E Deus estava tratando o povo. Então, todas as vezes que a gente passa por uma provação, a Bíblia diz que aquilo vai produzir frutos de justiça em nós. E a gente sabe que o pai que ama o filho, ele corrige. Não é isso? Quando a gente corrige um filho, ninguém corrige o filho com alegria. Ninguém dá uma surra no filho com prazer. Eu me lembro que eu fui uma criança, segundo minha mãe, que não tinha um mau comportamento. Então, eu não apanhei. Eu só levei um tapa no bumbum que meu pai me deu. Eu era pequenininho, comecei a dar uma birra, meu pai chegou e lascou um tapa. E minha mãe disse que meu pai chorou o dia inteiro. Porque preocupado com aquilo, quer dizer, ele fez aquilo porque ele tinha que fazer, mas ele não gostou de fazer. Não é? Então, ninguém corrige o filho com alegria. Não é isso? Então, a gente corrige por atenção, por dedicação, para poder mostrar àquele menino, se for preciso da correção, o caminho certo. Quando Deus os corrige, diz o profeta Jeremias, que viveu esse drama que Neemias viveu, quando ele escreveu lá o capítulo 3 do seu livro Lamentações, ele diz: Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Não é? Então, ou seja, quando ele traz aflição sobre nós, quando ele pesa a mão sobre nós, isso não agrada a Deus. Mas isso é bom para nós, porque nos alerta, nos desperta para aquilo que está errado nas nossas vidas. E o caminho do erro, a gente sabe que um abismo vai chamando outro abismo. Não é? Quando Deus trata conosco. Então, é isso que o salmista está dizendo. Não é? Que essa ação do Senhor, alguns estudiosos defendem que, quando ele fala que são mais desejáveis do que o ouro, mais doce do que o mel, no verso 10, ele está se referindo a todos esses elementos: a lei, o testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor e os juízos. Tudo bem. Mas alguns entendem que é só os juízos. Mas, de qualquer forma, todos esses elementos aqui nos fazem bem. Não é? Eu não sei quantos aqui vieram de uma família de tradição não evangélica. Eu e minha esposa, nós viemos de tradição não cristã. Então, eu vivi no mundo, eu converti, eu tinha 25 anos. Então, eu vivi uma grande parte da mocidade no mundão. Então, assim, era um drama, irmãos. A falta de esperança. Aí a gente tinha, eu creio que já era o Senhor já movendo, não é isso? Já tocando no coração, mas a gente tinha aquela inquietude sobre a questão, como é que é o céu, a morte, o que é Deus, a vida, essas questões que afligem a alma. A gente não tinha resposta, porque a gente não podia compreender isso. Aí, quando Jesus me resgatou, que eu comecei a entender essas coisas, e as coisas foram clareando. Então, quando a gente guarda a palavra do Senhor no coração, nós começamos a entender os desígnios de Deus para nós. A começar da salvação, a santificação e as responsabilidades que Deus requer de nós. Não é isso? Quando eu falei aqui, cada um de nós tem um ministério, nós temos que ter ciência para que Deus nos chamou. Não é isso? O que eu vou fazer na obra do Senhor? Essa intimidade com Jesus, através dessa experiência com a sua palavra, é que vai nos dar esse entendimento. Não é? O que você faz na igreja do Senhor? Para que Deus te chamou?
não foi para ficar no banco. Não é? Eu sempre cobro da minha igreja, teve um dia que eu falei, um cidadão não quis voltar mais na igreja por isso, falou, porque o pastor disse que o crente não pode ficar no banco. Ele queria ficar na igreja sem fazer nada. Eu falei, não, você é muito bem-vindo, mas você vai ouvir sempre isso. Você não pode ficar na igreja sem ter uma atividade, ficar só no banco. Vem de vez em quando, domingo, isso não agrada a Deus, irmãos. Eu creio que nessa igreja que não tem gente assim. Se tiver, você tem que mudar. Não é? Porque isso não é uma vida com Deus. Deus edifica a sua igreja através do seu povo. Ele podia fazer sozinho, né? Não precisava de nós, mas Ele escolheu nos honrar. Então, cada um de nós tem um ministério. E a compreensão passa quando a gente tem essa disposição para guardar a palavra. Se eu estou aqui para obedecer, eis-me aqui. Não é? Esse é o nosso papel. Não é? Então, não importa qual o cargo. Teve uma vez que no presbitério, os irmãos falavam, oi, Fernando, você já ocupou tudo enquanto é cargo no presbitério. Menos o tesoureiro, né? Sempre teve bons tesoureiros. Mas eu falei, não, mas eu estou aqui para servir, porque tem aquela história, se você é presidente, você não pode ser secretário mais, porque é um cargo inferior, né? Então, eu fui presidente muitos anos, depois secretário, assim por diante. Não é? Tem nada a ver, irmãos. Eu estou aqui à disposição do Senhor para servi-lo. Essa tem que ser a nossa disposição. Então, quando nós compreendemos o que a palavra significa, nós vamos entender que nós temos um chamado. Qual que é o seu chamado? Não é? Para que você acha que Deus te chamou? Para fazer o que na igreja? Não é? E aí, esse passa por essa compreensão que nós temos. E aí, então, ele fala sobre esses elementos aí da revelação especial, mas aí, a partir do versículo 11, aí agora volta para nós. Não é? E daí? Existe essa manifestação da glória de Deus, existe a palavra, essa revelação especial para as nossas vidas, que Deus fala no nosso coração, mas e daí? Aí você observa o seguinte, irmãos, que o salmista é bem objetivo, que ele começa a nos mostrar que a nossa experiência com Deus começa quando o nosso caráter é transformado. Deus não está interessado naquilo que a gente faz em primeiro lugar, mas naquilo que a gente é. E é isso que o salmista vai dizer. Então ele começa dizendo, o verso 11 diz assim, além disso, então, ou seja, por tudo isso, a maravilha da criação, o valor dessa revelação especial, da palavra do Senhor, por essa docilidade que ela tem, não é isso? Aí, diz assim, além disso, é por eles que ele, né, o teu servo, é admoestado. Então, ou seja, é a palavra do Senhor que vai nos mostrar o caminho, que vai nos dar a direção, que vai nos alertar. Isso para que, se porventura nós estivermos no caminho errado. Se a gente estiver no caminho certo, ela vai ser o nosso guia, a nossa lâmpada, não é isso? A nossa luz. Mas observe que ele vai descrever uma experiência muito profunda, que foi a experiência dele, que deve ser a minha e a sua. Não é? Então ele diz assim, em os guardar a grande recompensa. Então, ou seja, obedecer ao Senhor é extremamente compensador. O crente que é obediente, ele só tem recompensas. Às vezes, irmãos, ser fiel ao Senhor pode ter um preço alto. Alguns dos nossos irmãos custaram a vida. E, às vezes, confrontos existenciais muito profundos. Quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro de uma história verdadeira de uns missionários que talvez você conheça, mas que choca a gente. Você sabe que, inclusive no Brasil, né, tem isso, alguns povos indígenas, que para alguns povos mais isolados, gêmeos, né, filhos gêmeos é sinal de maldição. O reverendo Ronaldo Lidório, que é um velho conhecido nosso, enfrentou sérios problemas na Amazônia por isso, porque ele estava trabalhando com a tribo que tinha que enterrar um dos meninos vivo para quebrar a maldição. Né? Mas aí, em um determinado país, uns missionários aí estavam trabalhando nisso, então eles chegaram ali e foram fazer o trabalho, e a esposa do missionário, a missionária, engravidou. E nasceu gêmeos. Os chefes da tribo falaram assim, olha, vocês vieram de fora e trouxeram maldição para a nossa tribo.
vocês têm que entregar um dos seus filhos para ser sacrificado ao Deus tal. E aí a pergunta para mim e para você, o que você faria? Aí eu fiquei pensando, o que eu faria se eu estivesse lá? Não é? Aí eles foram embora, falaram, não, vocês dão tempo para a gente orar, então, o que a gente faz? E o desespero. Aí eles foram embora e voltaram depois de 3 dias. Aí quando eles chegaram, o missionário disse assim, não, eu e minha esposa decidimos, nós vamos entregar uma criança para vocês, já que trouxemos maldição sobre a sua tribo. Você pode até não concordar com isso, né, mas foi a experiência deles. Eles pegaram a criança e foram embora. A esposa, o missionário chorando, aquele drama e tal. 3 dias depois eles voltaram. Aí voltaram com a criança. Nós viemos devolver a criança para vocês. Falei, por que não? Nós queremos saber que Deus é esse, que é capaz de amar alguém, que é capaz de fazê-lo amar um povo estrangeiro, a tal ponto de dar o filho dele para morrer por eles. Nós queremos saber, queremos conhecer esse Deus. Aí, foi as portas que abriu para aquele povo converter. Hoje é uma etnia, é lá na Oceania, né, convertida. Mas foi exatamente, então, é o preço que aquele povo resolveu pagar, aquele casal. Talvez eu não faria isso. Eu punha a viola no saco e as malas e corria e ia embora. Mas Deus sabe, Deus os capacita, irmãos, quando Ele está disposto a servir. Esse é o preço que às vezes nós temos que pagar no ministério. Mas a recompensa é muito maior. Então o salmista está declarando para nós que ser corrigido pelo Senhor, ser orientado pela lei do Senhor, guardar os preceitos do Senhor, ser objeto do juízo do Senhor, há grande recompensa para nós. Aí ele volta mais ainda para ele, para nos fazer uma pergunta. Ele diz, quem há que pode discernir as próprias faltas? Absolve-as que me são ocultas. Então, esse é um grande desafio que nós temos, irmãos. Coisa difícil é você reconhecer, identificar os seus erros. Todo mundo está vendo, mas a gente não vê. Todos nós temos esse desafio. Então, o salmista está dizendo exatamente isso. Quem que pode discernir aqui é entender, explicar a ideia dessa palavra, não é isso? Quem que pode identificar? Quem que pode entender os seus próprios erros? Porque faz parte das nossas fraquezas, não é isso? E aí, ele diz assim, absolve das que me são ocultas. Então, algumas práticas nossas, a gente precisa muito dessa intimidade com o Senhor, no entendimento, no guardar a sua palavra, porque nem a gente percebe. Tem algumas coisas pecaminosas que todo mundo percebe, são escandalosas, mas tem algumas que estão lá no fundo da alma, que nem você percebe. Às vezes você conversa numa sessão de aconselhamento, e aí o seu conselheiro, o pastor e tal, te dá um toque, olha isso. Aí você acorda, opa, eu já nem pensei nisso. Mas é aquilo que está corroendo a gente por dentro. Então, tem pecados que a gente identifica, não é isso? Que são visíveis, mas algumas coisas estão lá no fundo da alma, são aqueles conflitos que a gente traz, depende da nossa criação, aí aqueles traumas que a gente tem em família, com pai, mãe, com irmãos mais velhos, não é isso? Depende do nível social, depende da cultura que a gente vive, depende das experiências que a gente tem. Alguns de nós, às vezes, desde jovem, enfrentam enfermidades seríssimas e a pessoa não consegue resolver isso, cria uma revolta muito grande. Depende dos projetos que a gente traça na vida e não dá certo, aquilo cria uma frustração muito grande e a pessoa vai carregando aquilo tudo para a vida e não percebe. Mas ele constrói toda a sua vida fundamentado naquelas mazelas. Não é? E a gente tem experiência. Por exemplo, eu tinha uma tia que já faleceu, que ela tinha mais de 70 anos, pagava passagem no ônibus, para esconder a idade. Eu brincava, tia, mas a aparência não vai de jeito. Ela falou, menino, para de me perturbar. Tinha direito de passar de graça, mas pagava, o povo não descobria que ela era velha. Não é crente nem nada, entendeu, irmãos? Mas assim, a gente sabia que por trás daquilo tinha uma profunda mágoa, uma revolta com a própria vida, questões não resolvidas. Então a gente converte, e às vezes nós estamos na igreja e a gente tem esses dramas, e a gente não percebe. E é isso que faz a gente ter, às vezes, atitudes que a gente não gostaria de ter, explosivas, depressivas, não é isso?
E às vezes é uma doença mesmo, mas muitas vezes são esses dramas que a gente vive, não é isso? Então, é isso que o salmista está dizendo. Eu tenho que ter conhecimento de que eu não posso discernir. Já viu aquele ditado, é até um ditado que popularizou, mas a raiz dele é uma filosofia oriental, né? Se o seu inimigo te criticar, falar mal de você, cuidado, ele pode ter razão. Não tem, o cara? Fulano não presta, ele falou mal de mim. Aquilo não tem, ele começa, ele não tem moral para falar, mas às vezes ele está falando, ele fala, cuidado, ele pode ter razão. E às vezes tem mesmo. Ele não está interessado em te ajudar nem nada, mas o que ele está falando, você está fazendo de errado mesmo. Não é? Por quê? E a gente não percebe. Não é? Aí a gente tem que acordar para isso. Não é? Muitos casamentos vão falindo por causa disso. Um cônjuge ou outro tem determinadas atitudes que ele nem aceita que seja cobrado dele. Ele não percebe que está errado aquilo. Aí vai só afundando. Isso, então, o salmista fala sobre isso. E aí, observe que ele toca na ferida de todos nós. Ele diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. O que é a soberba, né, irmãos? Essa palavra aqui. É o eu. Né? Então, existem pessoas que é ele. Nem deu lugar para Deus, não tem. E a filosofia secular contemporânea contribui para isso, né? Eu tive uma experiência espetacular de aprendizado com uma ex-aluna minha. Hoje é doutora em filosofia. Então, não estou muito novo, não. Tenho 62 anos já. E ela foi minha aluna no curso de teologia há muitos anos. Ela me ligou e falou assim, pastor, eu vou dar uma palestra sobre... Aí falou o assunto contemporaneidade, falou assim, eu queria que o senhor participasse. Meu convidado. Falei, estou lá. Fui lá na faculdade que eu dava aula. Aí eu fui. Mas ela falou um negócio para mim que, assim, eu achei fantástico, né? E embasou filosoficamente. Ela disse assim, na mente do homem moderno não há lugar para Deus. Se você for pensar bem, não há. A agenda do homem moderno, da atualidade, não tem lugar para Deus. Ele tem tantas atividades, tanta coisa, e ainda que ele tenha uma religião, mas ele não tem na agenda dele um tempo reservado para servir a Deus. Ou seja, no contexto da idolatria, e até nós mesmos cristãos, às vezes a gente percebe que a gente não tem tempo para Deus. Não há lugar para Deus nas nossas vidas. Não é? Mas por quê? Por causa do eu, irmãos. Nós temos interesses que satisfazem o nosso eu, podem ser interesses macros e interesses mínimos. Não é um projeto profissional, um projeto familiar e tal, mas pode ser aquelas coisas, aquilo que eu gosto. Se eu gosto de assistir televisão, eu vou assistir televisão, não vou orar. Eu não vou à igreja hoje não, porque tem o jogo do Cruzeiro, vou torcer para o meu time. Quem é atleticano aí vai torcer pelo Galo, né? Mas eu sou cruzeirense. Aí, então, são os nossos interesses. Isso é que o salmista está colocando aqui como uma soberba, ou seja, é eu. Para mim, o que vale é o meu eu. Aí Deus vai ter que se sujeitar à minha agenda, aos meus interesses. Aí sim, eu vou encaixar. Né? Aí o salmista está reconhecendo que ele era soberbo, nós também somos. O sábio de Provérbios não diz que o homem se mede pelos louvores que ele recebe. Algumas versões diz os elogios. Quando alguém começa a elogiar muita gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente começa a achar que a gente é melhor. A gente é o cara. Mas é a soberba. Todo ser humano tem essa tendência de querer achar que ele é o tal, que ele é evidência, não é isso? Aí, o salmista está exatamente nos alertando para isso, para que a gente possa acordar. Quando a gente tem essa palavra no coração, a gente vai reconhecendo essas atitudes que nós temos e vamos conseguindo tratar isso. Porque isso não condiz. Jesus mesmo disse, você não pode servir a dois senhores. Aí, claro que ele ilustrou com o Senhor e as riquezas, não é isso? Mas a gente sabe que não é só riqueza que é Senhor. Tem muitas outras coisas que são senhores, né, que dominam a nossa vida. E a gente não pode servir os dois. Ou serve a Deus, ou serve ao outro Senhor. Deus não compartilha, ele diz que a glória dele, a honra dele, ele não dá a outro. Deus é somente ele. Então, isso que o salmista está dizendo sobre essa necessidade da gente guardar. Ele diz que ela não me domine. Por quê? Porque é o próprio eu, não é isso? Tem gente que é orgulhoso, que é vaidoso, e aí a vida dele gira em torno disso. O mundo tem que girar em torno dele. E aí ele completa dizendo, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E a gente sabe, né, quando nós... Foi aquilo que João Batista percebeu, não é? Quando ele viu Jesus, ele disse, eu tenho que diminuir e ele crescer.
Porque João era o figurão, né? O pregador, era o cara que arrastava multidões, falava na cara dos reis, não é isso? Depois perdeu a cabeça por isso, mas até então era atrevido. Chegava e falava com o rei Herodes, aquela confusão toda. Então era um cara que tinha uma projeção social muito grande na sociedade da época. As pessoas iam atrás de João no Rio Jordão. Aí quando Jesus veio, ele disse: olha, eu tenho que diminuir, ele que tem que crescer. Não é isso? Então aí é o grande desafio para nós. Aí sim nós vamos viver uma vida irrepreensível, não é isso? E essa transgressão, ou seja, essa desobediência que às vezes caracteriza as nossas vidas, a gente vai vencendo, porque nós vamos nos quebrantando diante do Senhor. Então começa quando a gente tem essa convicção, irmãos, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Você já pensou quantas vezes você vem à igreja e você sai e você não ouviu a voz do Senhor? Não é porque nós pregamos aqui, mas a gente tem convicção de que nós não somos nada, é Deus quem está falando. O compromisso primeiro de Deus é com você. Não importa quem vai pregar aqui na frente. Claro que tem alguns que têm uma oratória melhor, prega melhor do que outros, tudo bem. Isso são recursos humanos, mas você e eu temos que ter a convicção de que é o Senhor que vai falar. O que Deus vai falar comigo nesta noite? Então, muitas vezes, nós viemos à igreja e a gente não ouve a voz do Senhor para a gente poder aprender aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, parece que nós lemos um livro em branco. A gente não aprende nada daquilo que a gente leu. Quando a gente tem um momento devocional, não é isso? Quando a gente é capaz de tirar um tempo para a gente ler a Bíblia. Mas não é aquela leitura, um versículo de um salmo, é ler a Bíblia mesmo, esperar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e aí nós vamos guardando a palavra no coração. Então, a gente vai ficando livre dessas coisas que nos machucam, que nos oprimem, que nos destrói a cada dia. Não é? O crente tem a oportunidade de viver a vida em abundância. Às vezes nós sofremos, nós vivemos entristecidos, derrotados, isso, cabisbaixos, é porque a gente quer. Mas a gente tem a receita, a gente tem o caminho em Cristo Jesus para a gente vencer todas essas mazelas e a gente viver uma vida melhor. Jesus mesmo disse que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não é uma vida meia boca, como as pessoas lá fora vivem, as pessoas que não têm a esperança que nós temos, não é? Então, o salmista está dizendo exatamente isso. Eu preciso me quebrantar diante do Senhor. Preciso aprender a ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para mim, e está disposto a obedecer. E aí ele completa a sua mensagem com esse desejo dele mesmo, como se fosse uma oração. Ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aí, irmãos, nós vemos aí que é aquela experiência pessoal de cada um de nós. Né? Às vezes, as pessoas ouvem as nossas palavras, mas não conhecem o que está no nosso coração, mas Deus conhece. Muitas vezes nós somos hipócritas. Nós desejamos uma boa noite, um bom dia para o irmão, mas na verdade queria dar um murro na cara dele. Não é? Então tem gente que não gosta da gente. Está errado. Não sei como essa pessoa vai fazer no céu, se é que vai para lá. Porque lá não vai ter isso. Não é? Então, o desejo nosso, as palavras dos nossos lábios, é aquilo que está no coração. Não é aquilo que nós meditamos. Não é isso? Então, meditar. Meditar é você apreender aquilo que você ouve, que você lê. E aquilo vai ficar gravado. Então, nós precisamos aprender a meditar nas Escrituras. E aí, é um outro desafio que nós temos, irmãos. Porque, por exemplo, as igrejas da Coreia, Singapura, Taiwan, aqueles países lá do Oriente, a maioria delas tem um jardim na frente. É o local onde o povo ora. Porque eles têm aquela relação, aquela visão de que do jardim do Éden. Então também tem que ter um jardim aqui. Tudo bem, é a concepção deles, mas eles oram. Então, 3 da manhã, 4 da manhã, eles estão orando antes de ir para o trabalho. Reúne todo mundo da igreja. E depois vai trabalhar. Trabalha duro, no outro dia, a mesma coisa. Tem essa devoção. Claro que a gente reconhece o nível espiritual daqueles irmãos orientais. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe da nossa própria, vamos dizer assim, da nossa própria fisiologia ocidental.
né? O oriental, ele tem por natureza a capacidade de meditação. Nós, os ocidentais, a gente não tem. O ser humano de cultura ocidental é o pragmatismo, é o ativismo. A gente não para. Você já observou? Faz essa experiência, você não fez. Você está ali fazendo alguma coisa que você gosta, o relógio está andando. Está faltando até tempo. E se eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não vai dar, eu tenho que ir ali, o tempo não vai dar. Aí você para orar, parece que o relógio para. Ou então, volta. Você para assim, agora são 9 horas, eu vou tirar um tempo de oração. Você ora, parece que é 10 para 9. Mas isso é porque a gente é carnal? Nem sempre, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de concentrar, de meditar. Aí já é um desafio que nós, como ocidentais, temos, que a gente precisa parar. Né? Você vê que o oriental ele é caracterizado por essa vida de contemplação, embora ele contemple uma mentira. Não é? Os deuses deles são deuses falsos, mas eles têm essa capacidade, fisicamente falando, nós não temos. E a gente precisa treinar isso. Porque a vida do cristão tem que ser uma vida de meditação. Não adianta eu ler a palavra e eu não remoer, não ruminar essa palavra e meditar nela. Ela tem que estar no meu coração. E aí eu estou guardando essa palavra no meu coração. Então, ou seja, eu vou ler um texto da Bíblia, se eu não dou conta de decorar o Salmo 119, eu decoro o 133. Se avançou um pouquinho mais, decora o 19, que são 15, 14 versículos. Se está muito, decora o primeiro, que são 5, ou lá 6. Outros trechos das Escrituras, porque é isso que vai nos ensinar a ter essa vida de meditação. Aí o nosso palavreado vai ser o palavreado que é o palavreado que agrada a Deus. Porque a gente vai falar aquilo que está no nosso coração. Já viu quando a pessoa, eu me lembro na minha época de jovem, a gente tinha aquela galera jovem, não é isso? Então o pessoal fazia 18 anos e ia para o Rio de Janeiro. Aí ia trabalhar e chegava tu para cá, tu para lá. Ele falava, não deu nem tempo. Você chegava, mas já pegava o cacuete daquela... Porque lá eles falam assim, então a pessoa é influenciada por isso. Nós devemos ser influenciados pela Bíblia, pela cultura cristã. O nosso palavreado tem que ser esse. Porque isso é que agrada a Deus. Aí nós vamos ter condições de abençoar uns aos outros. Às vezes a gente vem à igreja, uma palavra que o irmão fala para a gente, nos abençoa e nos anima, levanta o nosso ânimo. Mas é porque é uma palavra de Deus. Se ele vier com uma palavra que não é uma palavra que é de Deus, não vai trazer bênção na vida da gente. Não é isso? Aqueles dias que você está meio desanimado, você chega na igreja e tal, de repente o irmão chega, te dá uma palavra ali, ele nem percebe, mas ele falou algo que te levanta o ânimo. Você sai e vai para casa completamente diferente, ou seja, totalmente animado para prosseguir na sua caminhada. Mas é isso que o salmista está dizendo. Então, essa disposição para guardar a palavra do Senhor no nosso coração vai trazer essa compreensão do que é a revelação, tanto geral como especial, mas vai trazer esse confronto para nós. E o cristão não pode fugir disso. O Senhor nos chamou a atenção, a gente tem que se quebrantar diante dele e reconhecer que nós precisamos mudar, nós estamos errados. Aí sim a gente vai estar crescendo, a gente vai estar vencendo ali aquele pecado. Senão, a gente vai continuar sendo aquele crente que não significa nada para Deus no sentido de ser útil. Enquanto pessoas, sim, todos nós significamos, mas eu digo assim, Deus não pode contar com a gente, porque a gente não está ali na hora que Ele precisa, nem está disposto a fazer a obra dEle. Então, isso é que vai trazendo essas transformações, irmãos. A palavra do Senhor vai trazer essa intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, essa disposição para poder servir ao Senhor. Não é isso? Então, que a gente possa pensar nisso nessa noite, nesse início aí de conferência, quando vocês terão reflexões mais exegéticas, mais teológicas sobre o texto, você pensa nessa questão, nesse aspecto prático. Eu queria concluir lembrando aqui uma experiência, não é isso? Que a história nos ensina, que é na época dos puritanos, dos nossos irmãos morávios ou moravianos. Diz a história que aquele povo tinha tanta paixão por Jesus, tinha tanto desejo de fazer a obra do Senhor, que eles mudaram a cara da Europa, naquele período. Mas um detalhe nos chama a atenção.
existiam naquela época alguns países mais distantes, aquela região lá da Oceania, Nova Zelândia, Austrália, lá do outro lado do mundo, né, para lá do Japão, e onde não tinha livre trânsito, não é isso? E uma das coisas que aquele povo praticava era a escravidão. Então, muitos desses nossos irmãos se vendiam como escravos para aqueles navios de mercadores de escravos, para poder ir evangelizar aquele povo. E aí, cenas impressionantes dos jovens despedindo da família, porque sabia que não ia encontrar a família mais. Não ia ter umas férias lá para voltar, porque eles estavam indo como escravos. Mas a paixão daquele povo era tão grande que eles entendiam, a única forma da gente alcançar esse povo é essa, então nós vamos. Porque a gente quer levar o amor de Jesus para esse povo. E muitas pessoas se converteram, tanto é que aquelas nações deixaram de ser nações escravagistas, não é isso? A um determinado período da história, por causa da influência do Evangelho. Então, qual a disposição que você e eu temos para guardar a palavra no coração, não é isso? E para poder obedecer o Senhor, para pôr essa palavra em prática. É isso que o salmista fez. Ele visualizou tudo isso, depois ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E a gente possa, de fato, alegrar o Senhor, irmãos, com os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que a gente tenha essa condição de honrá-lo dessa forma. Feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Ele, que Ele nos ajude, que tenha misericórdia de nós, né? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, tem nos sustentado a cada dia. E queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra fala aos nossos corações e muitas vezes nós não damos ouvidos. Tem misericórdia de nós, para que a gente possa compreender a majestade da Tua criação, como que o Senhor se revela, ó Deus, nessa criação do Senhor, manifestando a Tua glória, onde nós podemos contemplá-la em todos os elementos que compõem o Teu cosmos. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que o Senhor revelou a nós por intermédio de Cristo Jesus, e através dele nós podemos compreender qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. E também, Senhor, por essa Tua palavra nós somos confrontados quando manifestamos aquilo que não agrada ao Senhor. Pedimos que tenha misericórdia de nós, assim como o salmista reconheceu que muitas das suas falhas ele não podia discernir, assim somos nós, reconhecemos que também muitas das nossas falhas passam desapercebidas diante de nós. Mas que o Senhor tenha misericórdia, guarda-nos, ó Deus, daquilo que tem nos impedido de desfrutar da presença plena do Senhor. Livra-nos da soberba, livra-nos, ó Deus, dessas mazelas que corroem o nosso coração, a nossa alma. A inveja, a mentira, a preguiça, a incredulidade, a omissão e tantas outras. Tem misericórdia de nós. E nessa oportunidade que o Senhor nos dá, para nos lembrar da necessidade de guardar a Tua palavra, que o Senhor nos ajude. Abençoe cada um dos irmãos, que cada um possa ler a Tua palavra, entendendo que ela é o pão do Senhor que desce do céu, que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece para obedecer ao Senhor. Tem misericórdia, Deus, mais uma vez pedimos, o Senhor abençoe a esta igreja, a liderança da igreja, os irmãos que aqui congregam, que ela continue sendo uma testemunha fiel do Senhor aqui. Que o meditar, que o falar, que o agir de cada irmão manifeste a glória do Senhor para onde eles estão plantados, para aqueles que o cercam. E assim eles possam ir cumprindo a ordem do Senhor de, enquanto vão fazendo discípulos, ó Deus, de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos abençoe e nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver assim de forma que seja agradável ao Senhor. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.